Olá, graça e paz, você que me acompanha no Leonardo Chagas, no Pastor Leonardo Chagas, sejam bem-vindos ao canal. É uma satisfação grande estar aqui com vocês para compartilhar estudos de teologia da graça de Deus, história do cristianismo, história do judaísmo, teologia histórica e muitas coisas mais. Sejam bem-vindos. Gostaria que você, neste momento, já nesse momento que você está vendo esse vídeo, compartilhe o vídeo, curta o vídeo e, mais do que tudo, se inscreva no canal. É muito importante, é muito relevante e é de suma importância você e se inscrever neste canal para que o canal possa crescer cada vez mais. Faça isso do seu amigo pastor Leonardo Chagas. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a Palestina no tempo de Jesus. Como era a terra de Israel, que hoje é chamada de Palestina, hoje é a Palestina e tem algumas áreas que são de Israel. Mas essa terra, que sempre foi dos judeus, porque Davi a conquistou alguns anos atrás, milênios de anos atrás, Davi conquistou, como era esta terra que Jesus fez os seus milagres. Como era a Palestina na época de Jesus. Quando eu falo época de Jesus, eu falo aproximadamente do século VI antes de Cristo até o ano 70 depois de Cristo, que é o primeiro século. Então, é muito importante nós entendermos que a Palestina nos tempos de Jesus, ela é a Palestina do primeiro século. E nesta Palestina do primeiro século, existia uma pluralidade de religiões. Existiam algumas religiões, existiam alguns partidos políticos, existiam cidades que se adoravam ao Deus de Israel, principalmente os judeus, que era metade da população. Os judeus eles adoravam o Deus de Israel, e numa região próxima a Jerusalém, na região de Sebaste, como exemplo, eles adoravam Júpiter. Os romanos adoravam Júpiter. Portanto, quando Jesus chega na Palestina, ele aparece naquela localidade, ele encontra uma diversidade de pessoas, ele encontra uma sociedade heterogênea, não uma sociedade homogênea, mas uma sociedade heterogênea, e Jesus passava principalmente na Galileia, porque o ministério de Jesus foi mais na Galileia, ao norte de Jerusalém. Jesus também vai a Jerusalém, mas ele se concentra mais ali na Galileia, na cidade de Nazaré, em várias regiões. E ele passava ali fazendo milagres, maravilhas, prodígios. Ele não queria ser aclamado pelas pessoas. Ele passava ali cumprindo o reino dele, o reino de Deus aqui na terra. Fazia milagres e maravilhas. Só que nesta Palestina dos tempos de Jesus havia muitos conflitos políticos também. Muitos conflitos políticos existiam. Para você ter uma ideia, existiam algumas facções judaicas que disputavam a hegemonia do judaísmo, que hoje se tornou o judaísmo rabínico. Por exemplo, na Palestina, na época de Jesus, do sexto século antes de Cristo até 70 depois de Cristo, tinham várias facções judaicas que eram contra Jesus. A maioria deles eram contra Jesus, eram contra o ministério de Cristo. Eles eram contra. Nós temos os fariseus. Você já viu na Bíblia várias vezes falar dos fariseus. Os fariseus quem eram? Eram os doutores da lei, aqueles que interpretavam a lei de Moisés, cerimonial, e muitas vezes obedeciam essas leis e queriam também que o povo obedecesse essas leis. Eles queriam controlar o povo, os fariseus. Nós temos também os saduceus. Quem eram os saduceus na época de Jesus? Da Palestina na época de Jesus. Eram os aristocratas. Eram aqueles que gostavam do poder romano, se associavam, se mancomunavam com os romanos, tinham negócios com os romanos e gostavam da autoridade dos romanos. Por quê? Porque eles se beneficiavam dessa autoridade. Se beneficiavam. Eles tinham privilégios, eles tinham alguns benefícios dos romanos, então eles apoiavam a dominação romana na Palestina, porque a Palestina nos tempos de Jesus era dominada por Roma. Era uma nação ali, aproximadamente de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas habitavam ali.
Então, os saduceus, eles se aliavam a Roma. Nós também temos os zelotes, que era uma tribo, uma facção judaica que era mais rebelde. Eles queriam a libertação do povo judeu de Roma através da guerra, se inspirado nos macabeus, que se libertaram dos gregos aproximadamente 200 anos atrás, 2 séculos. Então, o que acontecia com os zelotes, da qual veio Judas? Por isso que Judas não recebe o Senhor Jesus como Messias. Ele queria um príncipe, ele queria um Messias que libertassem eles do Império Romano através da espada. Eles eram guerreiros, os zelotes. E nós também temos os herodianos, nós também temos os essênios. Os essênios eram uma tribo que era mais pura na questão comportamental. Eles eram mais puros nas questões, como eu vou dizer, comportamentais. Eles eram mais puros. Eles achavam que o templo judaico já estava totalmente corrompido. Por isso, eles saem de Jerusalém e vão para a Judéia. E lá eles redigiam os manuscritos antigos. Eles escreviam os manuscritos da Septuaginta. Não é à toa que em 1946, na região de Qumran, foi achado escritos da Bíblia redigidos pelos essênios, dentro de uma caverna. Chama-se Manuscritos do Mar Morto, a qual um beduíno estava procurando as suas ovelhas, tacou uma pedra lá dentro, ele ouviu o barulho de cerâmica, e quando ele foi conferir, tinha fragmentos da Bíblia, centenas de fragmentos, provavelmente redigidos pelos essênios. Então, os essênios, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos, tinham várias facções que eram contra Jesus. Esse é o cenário que Jesus ele percorreu. Esse é o cenário. A esperança da vinda de um Messias. E depois, paralelamente, esses partidos políticos tinham os judeus, messiânicos, sim, aqueles que acreditavam que Jesus era o Messias, que o Messias ia vir, e acreditaram nesse Messias, que é Jesus, e tinha aqueles que não acreditavam em Jesus como o Messias. Eles não aceitavam e nem tinham uma idealização na mente deles de um Messias que pregava o amor. Foi uma Palestina muito corrompida pelos romanos, muito oprimida pelos romanos, muito corrompida pelos judeus. Os judeus tinham esperança de um Messias. Está relatado aqui em Daniel capítulo 7, versículo 13. Olha o que está escrito aqui. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então eles tinham essa esperança, uma revelação de Daniel, a qual os judeus liam através da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do grego. Eles pegaram a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Eles pegaram o Antigo Testamento e traduziram do hebraico para o grego. Ficou mais fácil eles entenderem a Bíblia Sagrada, principalmente as Escrituras, e as Escrituras só eram na época de Jesus, na Palestina, o Antigo Testamento. Então eles tinham essa esperança. A Palestina era muito conturbada. Muitas guerras, muitas lutas. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. O templo foi destruído. O imperador romano Tito, ele adentra Jerusalém e destrói o templo judaico. Os judeus ficam sem templo. E há uma grande diáspora, os judeus se espalham pelo mundo e começam a sair da sua terra. E depois vem todas as outras civilizações e nações dominando a Palestina, que sempre foi de Israel. Hoje não é mais somente Palestina, hoje é a terra de Israel, que sempre foi a terra do povo de Deus. Portanto, foi uma Palestina com muitas situações conflitantes. E que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele chega ali, naquela ambiência, encontra muita humildade, encontra muitas pessoas trabalhando na agricultura, agropastoris, uma sociedade muito disputada pelas religiões, principalmente essas facções do judaísmo e os deuses romanos. Porque aqueles que não adorariam César, que era o imperador, Otávio Augusto, ele começa a reinar, ele traz o Império Romano, Otávio Augusto, e na época de Jesus foi Tibério César.
Jesus morreu aproximadamente no ano 33. Era uma Palestina realmente muito difícil. E ali, Jesus, com a sua autoridade de Deus, porque Jesus é Deus, ele chega ali trazendo paz para as pessoas, trazendo uma vida diferente, uma vida que nenhuma religião poderia trazer, somente Jesus poderia trazer. Somente Jesus poderia trazer. Depois Jesus, ele é morto, crucificado e ressuscita, aparece e sobe aos céus. E continua a igreja. Os apóstolos continuaram pregando o evangelho. E depois a igreja pós-apostólica, até a formação da igreja católica romana, que é a cidade de Roma, bem posteriormente, depois do ano 70 depois de Cristo, começa a ser formada. Então, era uma Palestina onde precisaria sim de um Messias que se chama Jesus Cristo, para trazer a paz e trazer o reino de Deus naquela ocasião. Tá bom? Se você gostou do vídeo, desse estudo breve, compartilhe, curte, não se esqueça de se inscrever para que o canal cresça. Um forte abraço e até mais!